Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor seja com todos vós. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever aqui, gratuito. É alguns segundinhos da sua vida para você se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos. O último conteúdo que nós gravamos, falamos a respeito do pastor Paulo Júnior, que não é mais pastor da Aliança do Calvário. E agora, mais um pastor se desligou, é desligado do ministério. É o pastor Guilherme Grando, não é mais pastor da IURD. A IURD é a Igreja Universal do Reino de Deus. E nós vamos colocar aqui o depoimento dele completo para você na íntegra, os 11 minutos, o qual ele se pronunciou, que eu achei muito nobre de sua parte, falando os seus motivos, segundo ele, porque ele deixou a IURD. E cada dia mais pastores estão saindo. Creio eu que Guilherme, o pastor Guilherme, irá abrir o seu ministério. É o que acontece com a maioria dos pastores que deixam seus ministérios. Não apenas falo da IURD, mas falo das outras denominações, como a Igreja da Graça, né? A Plenitude, né? Lá a Mundial. Então, quando acontece algo e há um desligamento, eles abrem os ministérios. Por quê? Porque muitos chegam como jovens lá, não têm oportunidade de estudar, são doutrinados ali a fazer aquilo que o bispo ordena, né? Então, quando eles saem sem profissão, o que eles sabem fazer é só plantar envelope, pregar a palavra de Deus, falar da Bíblia, só o que eles sabem fazer é reunião. Então, para eles sobreviverem e manter algo para a sua vida, o que eles fazem? Eles abrem o ministério. Por isso que você vê muitos abrindo o ministério e falam que é em favor das almas, o amor pelas almas, é o que eles falam, né? Mas não estou aqui para dizer ou para julgar se é amor de alma, não, apenas estou contextualizando aqui para você, trazendo um contexto do que acontece quando há um desligamento dos pastores do corpo da igreja. E aconteceu aí, segundo o Guilherme Grando, você vai assistir e acompanhar, ele mesmo pediu um desligamento, depois de muito orar, de muito pedir a Deus, a direção de Deus. Deus falou o seu coração, e aí ele vem a público. Eu achei muito nobre e da parte do Guilherme, ele vir aqui na sua rede social, se comunicar para as pessoas, porque ele era um líder, era um futuro, inclusive, era um futuro bispo da igreja. A igreja já estava, a direção da igreja já estava de olho nele faz um tempo, já estava em observação nele, para ele ser um futuro bispo já, né? Inclusive ele estava, o último trabalho dele era no Nordeste, ele está em Pernambuco, vai voltar para São Paulo, morar na casa da mãe dele com a esposa. Mas vamos ver aí o que ele falou, vou deixar o vídeo, o próprio pastor Guilherme, o Guilherme falar para você, o irmão Guilherme, falar para você sobre a sua decisão. Aí, e você, no final do vídeo, você dá a sua opinião aqui, deixe seu comentário também, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Acompanhe o que o pastor falou. Tchau, gente. Eu tomei uma decisão, sem dúvida, foi a decisão mais difícil da minha vida e foi uma decisão fruto de muita oração, muito jejum. Eu nunca jejuei tanto como nos últimos dias. Muitas lágrimas também foram derramadas e eu achei que seria respeitoso eu vir aqui comunicar a todos que nos conhecem e nos respeitam essa decisão. Eu procurei a direção da Igreja Universal e solicitei o meu desligamento do quadro de pastores. Isso não foi motivado por um pecado. Eu não cometi nenhum pecado que trouxe vergonha ao nome de Jesus, ao Evangelho, à minha família, ao meu casamento. E a direção da igreja sabe que isso é verdade. Não foi motivado por um pecado, não foi motivado por mágoas. Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho nada contra absolutamente ninguém. Eu nunca estive tão bem espiritualmente como eu estou nesse momento em que eu gravo esse vídeo. Nunca tive tão consciente, tão lúcido como eu estou agora. Essa decisão foi motivada por razões espirituais. Deus falou comigo e eu não posso negar um chamado de Deus.
Deus um dia chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da terra em que você está e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Tudo que Deus fez na vida de Abraão, ele não poderia ter feito ali mesmo? Com certeza. Mas Deus quis movê-lo, porque a fé muitas vezes vai exigir de nós movimento. Em algum momento da sua vida você vai perceber que Deus vai mover você de certos lugares. Eu não estou falando necessariamente de igreja. Às vezes o lugar em que você mora, sua cidade, seu trabalho, você vai perceber que em alguns momentos Deus vai estar movendo você. Ele poderia fazer algo ali, mas ele está dizendo: sai da tua terra. E aqui eu tenho todo um amparo para fazer a obra de Deus. Eu tenho o carro que eu uso, que é da igreja. O carro é da igreja e eu posso usar para fazer as visitas nos hospitais, eu posso usar para ir nos orfanatos. A casa que eu moro é da igreja, eu moro na igreja. Eu tenho todos os dias programação na televisão. Hoje de manhã eu estava na Record, todos os dias eu entro pela Rede Record, aqui do Nordeste, eu entro pela Rede TV, eu entro pela rádio, todos os dias. Hoje mesmo eu entrei. Mas eu estou deixando isso e partindo para o desconhecido. Eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Não existe um abismo entre aquilo que eu preguei a vida inteira e aquilo que eu vivo. Eu estou indo para a casa da minha mãe. A minha mãe tem um apartamento em São Paulo. Eu estou indo para lá, junto com a minha esposa, que quando eu falei com ela sobre essas coisas que Deus tem colocado dentro de mim, imediatamente ela disse: Deus também colocou essas coisas dentro de mim, coisas parecidas. Mas eu não sabia como que eu ia te falar. E aí eu vi que Deus testificou. Então minha esposa está indo junto comigo nós vamos morar na casa da minha mãe, num apartamento, em um quarto ali. Não me envergonho em dizer isso para você. Sou um homem casado, mas eu acho que eu teria vergonha se eu dissesse que eu tenho muitos bens, que eu tenho dinheiro. Eu acho que aí sim seria um motivo de vergonha. Mas eu digo para você sem nenhum constrangimento: não tenho nada. Tenho uma dívida pequenininha, de R$6.000. E não tenho absolutamente nada. Mas Deus está me movendo para algo que eu sei que vai glorificar o nome dele. Coisas que eu vou precisar, para poder executar, eu vou precisar me ausentar do meu cargo de pastor na Igreja Universal. Por exemplo, eu conheci a realidade do Nordeste aqui nesses últimos meses que estive aqui. Eu fui profundamente impactado pelas pessoas aqui. Esse lugar é um lugar extraordinário, é um povo caloroso, é um povo de fé, é um povo trabalhador, mas é um povo que sofre muito. Existem alguns lugares aqui que as pessoas não têm acesso à água. À água. Uma coisa tão básica. E Deus colocou isso dentro de mim. Eu comecei a ficar incomodado com isso. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Não sei, eu preciso viabilizar alguma coisa. Não sei se vai ser através de poços, como é que vai ser, mas a gente precisa levar água para essas pessoas. Eu quero pregar para elas, eu quero salvá-las. Mas, quando Jesus viu a multidão com fome, Jesus não apenas pregou para elas, Jesus disse: a gente precisa dar de comer para esse povo. Eu tive a mesma sensação. Eu não posso simplesmente vir aqui, estou vendo uma realidade dura diante dos meus olhos e o que eu vou fazer? Vou orar por elas. Eu achei isso pouco. E muitas outras coisas que o Espírito Santo começou a me tocar. Muitos jovens, quando completam a maioridade, eles vão sair dos orfanatos, eles não sabem como recomeçar a vida, porque eles não têm uma rede de apoio, eles não têm família, eles não têm nada. Então eles saem do orfanato quando completam a idade e eles caem direto no colo da criminalidade, das drogas, desse tipo de coisa. E alguns, inclusive, que eu tomei conhecimento e eu não pude fazer muita coisa por eles. Eu orei, eu dei a palavra, mas eu quero ter um espaço onde a gente vai oferecer curso profissionalizante, onde a gente vai oferecer a chance deles terem um primeiro emprego quando saírem de orfanatos. Deus colocou essas coisas dentro de mim, muitas outras coisas. Eu conheço, já atendo muita gente com problemas emocionais, problemas na alma. E eu quero ajudar essas pessoas com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que é o remédio para a alma, com o nome de Jesus. Mas eu também quero ajudar de outras formas, porque algumas pessoas sofrem com problemas emocionais
E mesmo a gente orando por elas, você vê que aquilo não resolveu, ela precisa de um acompanhamento. Eu quero me especializar nisso e ajudar esse tipo de gente. Então, eu tenho tantas coisas dentro de mim que Deus colocou e que não seria possível fazer isso como pastor na Igreja Universal. Então, eu tive a honestidade de procurar a direção e comunicar a minha decisão de sair. Da igreja não me tocou para fora, a igreja não disse, não queremos mais você, vai embora. Isso não aconteceu. Foi uma decisão minha e eu estou em paz. É como aquela nuvem que quando movia, o povo ia atrás. A minha nuvem se movimentou e eu estou seguindo em obediência. Como Abraão, que saiu de onde estava e foi para o desconhecido. E eu creio que eu terei agora a maior experiência que eu já tive com Deus na minha vida. Do lado de fora, há o desconhecido, o caos. Do lado de dentro, a paz, a mais perfeita paz. Eu li um texto na Bíblia, um único versículo, que eu já tinha lido tantas e tantas e tantas vezes, mas aquilo, quando eu li desta vez, mudou completamente o meu olhar. Tiago 1,27. A verdadeira religião é esta: amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com este mundo. Essa é a verdadeira religião. E você vai encontrar pessoas que fazem isso em todos os lugares, em todas as denominações, de todas as maneiras possíveis. Eu digo para você, é um salto de fé que eu estou dando. Muita gente tem aquela visão errada de que todo pastor é rico, de que todo pastor tem dinheiro, e eu digo para você que isso não é verdade. Aliás, a maioria de qualquer que seja a denominação, a maioria dos pastores são homens de Deus de verdade, que não fizeram do ministério um negócio, um emprego, como eu não fiz. O problema é que às vezes aquele um ou outro que acaba, mas fulano, não sei o quê, mas aí ganha muita mídia, esses, e aí dá-se a impressão que todo mundo é rico, todo mundo está nadando no dinheiro. Isso não é verdade. A maioria dos pastores são homens de Deus e que sofrem. O pastor, o homem de Deus de verdade, ele sofre calado. Ele não tem com quem falar. Ele sabe que, bom, se eu falar aqui eu vou ser julgado, se eu falar aqui eu vou ser exposto, se eu falar no púlpito eu vou ser mal interpretado. Então ele guarda para ele. Ele guarda para ele. Mas a maioria dos pastores, de qualquer que seja a denominação, deixo muito claro isso, pastores, pregadores, missionários, são homens de Deus, que querem pregar e que muitas vezes sofrem calado e que não têm condições. Como eu, não tenho a menor condição de viabilizar nada dessas coisas que eu acabei de dizer. Nada. Zero. Eu não deixei nada amarrado. Não tem alguém, não, que uma pessoa ali prometeu, falou que vai me ajudar. Nada. Absolutamente nada. Eu estou saindo como Abraão e eu creio que muitas coisas Deus vai fazer com muita luta e com muito desafio. Quero continuar postando aqui nas redes sociais, inclusive eu quero me dedicar também a estudar ainda mais as escrituras, e eu sei que Deus me deu um dom, não vem de mim, eu sei que é dom de Deus. Eu quero pegar assuntos complicados e passar aqui de forma simples para as pessoas. Não me interessa debate religioso, polêmicas, essas coisas eu tô fora. Mas coisas que vão agregar na vida das pessoas. Eu quero pegar esses assuntos e poder estudar e poder dividir aqui com você, pegar coisas difíceis e simplificar de uma forma que todos tenham acesso e compreendam. Só que tudo isso demanda tempo. Eu vou procurar fazer isso já a partir de agora. Mas eu não faço a menor ideia como nem quando tudo isso vai sair do papel. Mas eu sei que vai. Pode guardar esse vídeo. Eu sei que vai. Porque quem falou comigo não foi a voz da minha consciência. Foi a voz de Deus. Vou te pedir uma coisa. Só ore por mim. Hoje, antes de dormir, fale o meu nome em oração. Meu Deus, abençoa o pastor Guilherme, ou Guilherme, tanto faz. Abençoe esse servo de Deus. É só isso que eu peço. Deus te abençoe.